Obrigado por terem vindo. Vamos voltar para o português agora. Agora é estranho ouvir português. Eu vou falar que eu estou me sentindo muito estranho de falar em português agora. Mas qual é a ideia desse painel? Aqui vocês viram todos excelentes palestrantes com esse conteúdo para vocês, mas o que eu achei legal, veio bastante gente para palestrar de fora do Brasil. Então tem muitos brasileiros, e eu conheço vários amigos meus, pessoas que já foram, que estão indo agora na Alemanha, na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos. Tem um menino meu agora que está literalmente indo para o Japão na próxima semana trabalhar lá. Então tem brasileiro em todos os lugares do mundo. E aí tem muitas dúvidas que eu também ouço o tempo todo quando eu vou em diversas cidades do Brasil, principalmente fora das grandes capitais. Então normalmente o pessoal de São Paulo, Rio, tem mais contato com esse povo, o pessoal que é de longe, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Recife, Macapá, Porto Velho. Então tem uma galera que é muito elusivo ainda, muito distante o que é essa noção. Parece que não, são todos superstars aqui, deve ter um gene diferente, alguma coisa assim. Então, para desmistificar um pouco disso, eu convidei eles para conversar um pouco com a gente, dar um pouco dessa noção na história de cada um, o que significa isso, como foi essa trajetória, como é que eu aterrissei aqui no Canadá ou aqui em Amsterdã, não é Amsterdã, Berlim. Então, eu acho que foi uma primeira rodada, cada um dando um minutinho, explicando como que vocês chegaram lá, e aí a gente começa a entrar em específicos, e aí se vocês tiverem perguntas também, já ficam preparados, que aí a gente tem microfone e a gente abre para perguntas também. Alô. Bom, eu acho que essa história de onde você vem e para onde você vai, acho que é interessante eu falar que eu não nasci na capital de São Paulo, não nasci na capital de Santa Catarina, eu vim do interior paulista. E isso é importante, porque às vezes você pensa assim, eu nasci num lugar mais distante dos grandes centros, significa que eu não vou ter oportunidade daqui para frente, né? Porque eu vim de um lugar menos favorecido em termos de tecnologia, de economia, etc. Especificamente, para o GitLab, é uma empresa global, é uma empresa remota, 100% remota, e eu comecei a trabalhar com eles morando aqui no Brasil ainda, eu morava em Florianópolis, e todo o processo de conseguir a vaga, aplicar e começar a trabalhar, eu fiz de casa, assim. Então, é interessante. Concordo, e eu também sou bem do interior do Paraná, bem do interior, e quando você começa a trabalhar e fazer push de código no GitLab ou no GitHub, sempre tem pessoas que estão procurando, porque o mercado de trabalho precisa muito de desenvolvedoras. Assim, é muito, de vez em quando a gente não consegue ter a noção do quanto o nível do pessoal que está aqui assim, palestrando e está aqui é muito alto. Então, se vocês estão produzindo, assim, seja para o trabalho ou para vocês, tenho certeza que estão agregando valor e sempre tem gente indo atrás de pessoas que nem vocês. Assim, é bem importante. Só adicionar aqui também, né? A gente acabou nem falando de onde veio, mas eu também vim do interior. Eu acho que, olhando, nós temos uma equipe bastante grande de brasileiros no Shopify hoje. A gente está contratando mais. O conhecimento aqui no Brasil é muito high level. E eu acho que a gente traz também uma perspectiva bastante diferente, né? Porque a gente resolve problemas aqui que eles não resolvem lá, porque não existem ou porque nunca viram. E que a gente vê no comércio, por exemplo, eu trabalho no Shopify, que é um e-commerce platform, e a gente tem problemas aqui que não existem lá, né? E aí a gente traz essa perspectiva de soluções, como a gente resolve esses problemas aqui, e são perspectivas bem interessantes, e não só, lógico, não só do Brasil, mas do mundo todo. Beleza. E eu queria perguntar para vocês, acho que também é uma outra coisa que o pessoal pergunta. Não existe, hoje, no Brasil como um todo, o pessoal aprende inglês na escola, no primário, no colégio, mas a gente sabe que não é aquela preparação tão forte. Como foi para vocês começar a aprender uma segunda língua ao ponto de se tornar fluente nelas? Como vocês fizeram isso?
Então, no meu caso, na verdade, meus pais me colocaram na escola para aprender inglês quando eu tinha, descobri agora, quando eu tinha 8 anos. Mas eu só ia lá para jogar, porque ela tinha computador e tinha joguinho, eu só ia lá para fazer isso. E foi assim que eu aprendi inglês, inclusive foi assim que aprendi espanhol também. Mas para mim, no meu caso, foi na escola. Mas aprender de verdade mesmo, quando eu mudei para fora e aí estava imersa naquela situação, agora aprende aí, meu. Curiosidade, faz quanto tempo isso? Eu mudei do Brasil definitivamente 12 anos atrás. Bastante tempo. Paulão. Eu concordo também. De vez em quando você está fechado numa zona de conforto, por isso que eu achei muito importante evento que nem aqui, que é para você sair da zona de conforto, ouvir inglês, falar inglês, porque é importante, não é só na escola que você aprende, filme, videogame, então se força assim, a assistir série, filme sem legenda. É bem importante. Não tenha vergonha de falar, que isso tem muita gente que conversa, mas eu tenho vergonha de falar, eu não sei falar fluente. Não, fala sim, tenta, vai, não tem medo. Se você não nasceu, não é só língua mãe, assim, você sempre vai ter um pouco de sotaque, todo mundo tem e, na verdade, acho que ninguém se importa. Mas quando foi que você se colocou você fluente nesse negócio? Como foi? A minha mãe, ela acho que foi muito visionária, minha mãe é pedagoga, então acho que ela me forçou quando eu era pequeno e eu odiava e eu não gostava, achava não é para mim e ela me forçou mesmo, então acho que eu tenho que agradecer muito. Obrigado, mãe, muito legal nessa parte, mas... Ouçam suas mães. É verdade. É muito importante, mas acho que eu não aproveitei tanto igual eu poderia ter aproveitado. Então, quando você vai crescendo, você vê, puxa vida, acho que aquilo... Foi quando você mudou que você sentiu? Quando você muda, exatamente, você vê assim, nossa, eu estou muito atrás. E daí você vê que você precisa conversar mais. E lá fora não tem que fazer, você tem que falar. Então, você se força a sair da zona de conforto, porque senão você fica dentro de casa sem conversar com ninguém. Bem importante isso. Especificamente da língua, né? Eu acho que mais ou menos parecido com a Gabi. Eu fiz aula de inglês particular quando eu era pequeno, mas eu nunca não tinha joguinho lá, mas sei lá, não ligava tanto assim. Eu fazia aquele meia boca. Depois de um tempo, você começa a programar, você começa a ler literatura em inglês, você tem que ir para a faculdade e o professor não te ensina nada, você tem que aprender na Wikipedia. Você tem que aprender em conteúdos online. Então, essa parte de leitura você pega. Eu acho que todo mundo aqui tem, pelo menos, alguma facilidade nisso. Mas a questão da conversação, ela é a parte mais importante para você conseguir uma vaga fora daqui. Então, isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas vêm perguntar. Mas a sua fluência apareceu da onde? Como então, foi que você se falou, hoje teve que saber? Foi uma coisa mais pragmática. Assim. Eu pensei assim, ok, em 2, 3 anos eu quero sair do Brasil. O que eu preciso fazer? Preciso conseguir um TOEFL, eu preciso conseguir uma certificação, preciso conseguir conversar com alguém. Eu já tinha um pouco de facilidade, mas ainda era aquele inglês quebrado. Eu procurei professor particular, procurei aula particular e fui meio pragmatic programming ali, desenvolvendo inglês e avançando. Aí, junto com isso, até a parte de empregos em si, normalmente o povo pensa, emprego no exterior deve requerer uma pós, um PhD, um curso avançado. Qual é a sua formação, por exemplo? Só para o pessoal ter uma noção da formação de vocês, universitária ou self-learner. Claro. Eu só queria, voltando 2 segundos para a questão de linguagem, eu queria talvez perceber que talvez nós 3 que estamos aqui em cima viemos de um background um pouco mais privilegiado, que tivemos a oportunidade de ir numa escola de inglês e talvez numa escola que ensinasse inglês, né? Mas hoje eu fiz essa palestra que eu dei aqui hoje em outros países também, conheci muita gente, inclusive no Shopify, de pessoas que aprenderam inglês. Começaram no Duolingo, assim, num aplicativo grátis no celular e foram daí. E aí começaram, talvez, participar mais em discussões em repositórios, entendeu? E lendo outras mensagens e aprendendo com isso.
E, assim, no inglês, como você falou, não precisa ser perfeito. Hoje, por exemplo, eu tenho muita vergonha de falar português, porque faz tanto tempo que eu não escuto e não falo português que eu chego aqui e eu fico falando psicologista. Não Inclusive, é fofo. um parêntese É para isso aí. horrível. Mas isso acontece, então, para mim, todas as linguagens são assim. Eu não falo mais, né, nativo o português, ou inglês, ou espanhol, e para todo mundo é assim. E hoje o mundo está muito globalizado. Pessoas que vêm de todos os lugares. No Shopify tem bastante gente de vários lugares, então ninguém se importa com isso. Todo mundo fala o inglês que quer lá. Na verdade, eu agradeço o seu ponto que você levantou. É muito bom por causa do seguinte, eu até esqueci disso, obrigado. Porque o povo pensa também, tem que fazer, vou fazer o TOEFL, tem que fazer uma cultura inglesa, não sei o quê. Não, eu tenho uma galera que eu conheço dentro da própria Code, que é onde eu trabalho, uma galera de todos os lugares, por exemplo, no Duolingo, online, etc. A maior barreira que tem, na verdade, aí desculpa que não é sobre mim, mas eu quis falar... A maior barreira que o povo tem é que não tem outra pessoa para falar junto. Ele é obrigado a ficar só no online. Daí ele quer falar com o grupo ao redor, estudante, grupo de estudo, ou de trabalho, e ele quer falar inglês e o povo, não, tenho vergonha. Ou então, você fala mal, eu falo mal, não vamos falar então. Então, entre vocês tem essa barreira. Então, a intenção aqui nossa é quebrar essa barreira. E entre cada um de pequenos grupos, não importa, da família, grupo de amigo, não importa. Começar a falar sem ter vergonha. Porque não importa de onde que você aprende. Acho que isso é importante. Obrigado. Eu acho que esse assunto é bem importante, então eu vou colocar mais uma cerejinha ali. Quando eu falei aula particular, não necessariamente é você pegar a escola de inglês mais cara e pagar o plano mais caro para ter uma professora específica fazendo isso para você. Existem infinitas possibilidades. Digamos assim, acho que a opção mais simples e viável é você encontrar um estrangeiro que está no Brasil, e ele está com tempo livre, ele está esperando os 10 anos que o visto dele vai demorar, enquanto isso ele tem que conseguir algum trabalho, e ele está dando aula de inglês. Então, ele vai te dar aula de inglês sem você ter que pagar todo o custo de uma escola de inglês. E existem outras opções. Às vezes, a própria universidade tem grupo de conversação e N outras coisas. Beleza. Bacana. Aliás, deixa eu até aproveitar. Alguém tem perguntas, já que quer aproveitar no tema? Perguntas? O povo aqui é tímido. Vamos lá, vamos pensando em perguntas. Então, já deixei a dica. Pergunta. Tem uma ali? Cadê? Ali, boa. Aqui, ó, microfone. Então, cara, você chegou a fazer o TOEFL? Então, a minha ideia mais antiga era ir para a Inglaterra. Daí eu vi, ok, o visto para a Inglaterra preciso do TOEFL. Eu fiz o curso preparatório e eu não fiz o TOEFL, porque eu mudei de ideia no meio do caminho. Mas por que a mudança de ideia? Eu parei de prestar atenção na Inglaterra e troquei o meu foco para a Alemanha naquela época. Então, eu vi os prós e os contras de cada um. Eu falei, ok, a Alemanha faz mais sentido. Daí eu comecei a fazer curso de alemão. Entendi. Para vocês todos, essa pergunta vale para todo mundo. Essa questão de certificação, TOEFL, TOEIC, o que vocês acham disso? Precisa, é interessante ou deixa isso para lá? Nunca me falaram nada. nunca nem ouvi falar de... Eu acho que qualquer conhecimento que você tem na vida, uma hora é importante. Então, o pessoal tem muita discussão assim, diploma é importante, curso é importante, eu acho que é análogo. Qualquer certificação que você tenha, qualquer papel que prove que você tem do conhecimento, não julgando, mas assim, se alguém te pedir, você já saiu à frente. Então, pessoalmente, ninguém nunca me pediu um exame TOEFL, está aqui, tem que me provar que sabe inglês. Porque esse tipo de coisa você consegue, com uma conversação, é bem simples, você vê o nível de uma pessoa. Mas eu também acho que não faz mal nenhum tirar. Assim, eu acho que até a pergunta é porque tem alguns países que para tirar o visto de trabalho, não sei se na Austrália, alguns desses lugares exigem, né? Se eu não me engano, não tenho certeza. Não sei acho que no caso da Alemanha é mais flexível, provavelmente. A Alemanha só precisa de diploma. Só diploma universitário na Alemanha. Então, a Alemanha, galera. Eles gostam de... Mas na Alemanha, principalmente, eles não pedem nenhum exame de línguas, nem alemão, nem inglês. Então, no meu caso específico, não fez falta. Mas não sei dos outros países assim. Canadá, como é que é? Eu acho que para o visto de trabalho precisa.
Não precisa. Tu precisa da ajuda dos universitários aqui. Não precisa. Para residência 50-50. permanente, não precisa, mas ela dá pontos. Então, você ganha mais pontinhos na hora deles decidirem quem que vai poder aplicar ou não. Então, isso de fato dá pontinhos. Mas, no meu caso, as únicas situações onde eu precisei, de fato, de um TOEFL, de um IELTS ou de uma certificação foi aplicando em universidades, então, para estudo. E agora, nessa situação que eu estou, para residência permanente no Canadá, porque dá os pontos, eu já falo inglês, então... E o Shopify pagou para mim, quando você está trabalhando nas empresas, geralmente elas pagam esse tipo de coisa, então eu falei, vou fazer, porque facilita a minha estadia aqui. É isso, obrigado. Beleza. Mais perguntas, galera? Agora tem um monte. Nossa Senhora. Não, então beleza, vamos lá. Vamos lá, aqui. Hã? Alô? Cara, ainda nessa questão da qualificação, eu queria perguntar para vocês, esses trampos de machine learning, data science, que está na moda agora, precisa ter uma qualificação, mestrado, essa coisa, ou aprende, faz um projeto no GitHub e vai? Cara, machine learning especificamente, eu vou dar um chute no escuro, tá? Do que eu já vi de vaga que é mais focada em matemática, que pede um background maior em matemática, eu já vi eles quererem que você tenha um background acadêmico maior. Mas eu não sei se isso é regra ou é só mais convenção. Nesse ponto eu também concordo, porque normalmente quem lida com data science já tem um background de matemática maior. E voltando no meu caso específico, na Alemanha, você como empresa, você quer contratar um estrangeiro, você precisa provar para o governo alemão que não existe ninguém na Alemanha que não consiga cumprir aquele requisito. Então, assim, não é um impedimento gigante, mas a partir do momento que você tem um mestrado, simplesmente nessa área, que a maioria das pessoas já tem, você realmente precisa de um pouco mais. Na área de desenvolvimento, como a gente sabe, assim, é um pouco diferente, mas nessa área específica que já envolve uma ciência mais, realmente, a maioria das pessoas já tem um mestrado ou até um doutorado, realmente conta mais. Eu acho que as vagas que eu vi também realmente contavam mais. Só mais uma pergunta ainda nesse ponto. Você acha que aonde o pedigree do diploma conta ou só de ter o diploma já está valendo? De novo, depende do país, mas vou contar da minha experiência. Acho que nem a Gabi comentou, quando você vai se aplicar para um visto, você tem uma pontuação. Aí, dependendo da sua universidade, a sua pontuação é maior ou menor. Então, não é que vai ser uma barreira gigante, mas, igual eu falei, qualquer conhecimento que você tenha na vida te ajuda. Assim, nada é perdido, nada jogou no ralo e nunca mais você vai tirar nada daquilo. Então, infelizmente, é assim que o sistema funciona. Então, tem universidades que têm uma pontuação maior na hora que você vai aplicar para um visto e você consegue já sair um pouco na frente de vez em quando. Beleza. Próxima. Aqui, atrás aqui, vamos aqui na frente primeiro. Aqui, posso só adicionar aqui. Por favor. No Canadá, na verdade, eu estou passando por esse processo agora e, até onde eu percebi, não tem nenhum tipo de peso em qual curso você fez, em qual universidade você cursou. Eles estão contratando, eles têm um déficit muito grande de pessoas na área tecnológica, então eles estão facilitando cada vez mais o visto e a entrada de profissionais nessa área. Então, não tem... Eu acho que as barreiras são bem menores, no Canadá, especificamente. Em outros países, eu não sei, mas parece que um pouco mais exigentes, né? Vamos lá. Eu trampo uma empresa remota americana e logo de cara, assim, você saca as diferenças culturais, né? É muito legal no começo, assim, muita coisa boa e as vantagens sempre são maiores que as vantagens, na minha opinião. Mas, em alguns momentos, você percebe coisas culturais e tal, depois de alguns anos de empresa, e você vai sentindo... não sei nem explicar, assim, mas vem certos problemas, certas questões na sua cabeça, você tem que administrar essas diferenças. Como que vocês sentiram esse tipo de dificuldade de vez em quando? Eu acho que talvez eu tenha algo a contribuir por isso.
Eu acho que a maior diferença é o seguinte: o brasileiro ele tem algumas peculiaridades. Além dessas peculiaridades, a gente é muito aberto em falar, em conversar com as pessoas, a gente se expressa, a gente procura criar, às vezes, até um vínculo meio de amizade com as pessoas com quem a gente está trabalhando. E, principalmente, as culturas dos países do norte, eles são um pouco mais frios, eles são muito, assim, tipo, mais robozinho, assim, né? Tipo, isso funciona, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tudo separado meio que em caixinhas. E dependendo do país, não sei como é que é no Canadá, mas nos Estados Unidos eu sei que tem ainda uma diferença do leste e do oeste na forma com que eles se comunicam. Um lado é muito mais te jogando indiretas para você para se comunicar com você, enquanto o outro é extremamente direto, assim, ó, isso não está bom, conserta. Então o outro vai ser assim, ó, tá bom, tal, tá legal, não precisa fazer nada, mas ó, eu acho que talvez você deveria dar mais uma olhada. Então, esse tipo de diferença confunde a nossa cabeça, porque a gente não está acostumado, né, essa linguagem não óbvia, e a gente também não tem o background de como aquela cultura pensa e age, as coisas implícitas, né? Eu concordo em gênero no 1000 grau, porque o alemão, o povo alemão, ele não evita o conflito. Então, eles têm essa diferenciação. Assim, se eu estou no trabalho, entendeu? Então, se ele não gostou dessa ideia, ele vai falar assim, eu não gostei dessa ideia. Nessas palavras, é nesse nível. E, no começo, você estranha, assim, porque pelas empresas que eu trabalhei aqui no Brasil, o conflito é evitado, né? Você evita o conflito e não você direciona para o conflito. E, de novo, especificamente na Alemanha, eles não ligam para isso. É parte cultural deles e é assim que eles vão te tratar como companheiro, como amigo, como colega de trabalho. Então, você estranha um pouco, mas de vez em quando você isso tem benefícios também. Então, é muito bom você ganhar um feedback de uma empresa assim, que é A, B, C e D. Desculpa, mas eu imagino que a Alemanha, apesar disso, eles são gentis, né, na forma de ser, né? Perfeitamente. Ninguém, assim, né? Mas, no geral, não é ser educado ou não, é ser direto ou não. Então, eles são muito, muito educados e muito diretos ao ponto, porque eles acham que a visão deles de educação é eu ser direto com você. Então, eu te contar um feedback positivo ou negativo para você, olhando no seu olho, falando exatamente, é uma forma de respeito, uma forma de educação. Então, é diferente de dizer, olha, veja bem, para eles isso não é... Para eles é quase uma falta, entre aspas, uma falta de respeito. Assim. Então, é uma diferença cultural, não é errado, não é ruim, bom, é como é. Não tenho muito a adicionar, eles falaram tudo. É uma questão de você chegar num país e começar a entender como as pessoas naquele país funcionam, né, para você não levar as coisas, ficar chateado e tudo mais. Acontece. Às vezes você leva um feedback para casa e fala, nossa, podia muito bem ter dormido sem essa, né? Mas no final das contas, é como você mudar de cidade, né? Porque todas as cidades aqui no Brasil, os bairros têm, né, culturas diferentes, talvez não tanto, mas é isso numa proporção um pouco maior. Beleza. Próxima pergunta. Vamos para o canto ali. Ali, ó. Lá em cima? Para lá. Ah lá. Tô cego. Pergunta para o Gabriel. Você trabalha remoto e você está morando em Amsterdã. Como você conseguiu o visto, sendo que você não precisa estar no país para trabalhar? O GitLab tem empresa registrada em Amsterdã, em Utrecht, que é uma cidade da Holanda. E eles também têm a empresa registrada nos Estados Unidos, eu acho que agora na Inglaterra, e tem mais alguns outros países que eles estão tentando fazer isso. Então, apesar de ser remoto, eles podem me contratar como se eu fosse para um escritório normalmente. Beleza. Atrás de você, ali. Uma coisa rápida. Com relação ao Canadá, quanto tempo para você conseguir tirar o visto permanente? É rápido? Você consegue começar cedo? Como é que é? Qualquer um consegue tirar um visto permanente no Canadá? O visto de trabalho ou a residência permanente? A residência.
Depende de quantos pontos você tem. Então, se você tem bastante ponto já, você entra numa lista de espera que chama Express Entry, que eles abrem a cada 2 semanas. Se você tiver ponto suficiente, eles vão processar. Eu acho que demora talvez menos de 1 ano. Se você vai para qualquer lugar, exceto Quebec. Quebec tem um processo separado deles e talvez demore menos ou mais, eu não tenho muita certeza. E você já iniciou o processo? Eu estou iniciando agora. Então, eu coloquei os meus documentos, o meu application, e em menos de 2 semanas eles falaram, olha, você tem pontinhos, pode mandar sua application. E aí, o tempo de processar todos os documentos, passaporte e tudo mais, demora, e esse é o tempo de espera maior. Tá bom, boa sorte. Obrigada. Lá em cima. Eu queria perguntar para os 3 sobre a parte de documentação. Por exemplo, vocês falaram que o TOEFL não é necessário, mas o que é realmente necessário em cada país, quando vocês foram tirar o visto? Vamos lá, então. É que, assim, depende, de novo, assim, é bem legal, porque depende de cada país. Então, especificamente na Alemanha, o alemão tem um gosto pela burocracia muito grande. Então, quanto mais certificado você tiver, e melhor vai ser a sua pontuação. Então, na questão de documentação, eles vão pedir toda a documentação possível que você tenha. Toda. Então, especificamente para a Alemanha, se você tem faculdade, vai pedir o teu diploma e o teu diploma traduzido. Daí, RG, CPF, passaporte, com certeza. Daí, você tem um mestrado, vão pedir o mestrado e a cópia traduzida do mestrado. Você tem um doutorado, tudo assim o que você tiver. E também tem documentos que eles não exigem, mas se você mandar, você também... Exatamente. É aquela coisa, qualquer certificado que você tiver vai ganhar ponto. E a questão daí do diploma, na Alemanha, eu acho que eles me pediram também o histórico... Não, acho que não me pediram o histórico escolar, mas eu tive que pegar o meu diploma original, traduzir o meu diploma original com um tradutor certificado. Então, estejam preparados assim, para gastar um dinheiro, você realmente gasta um dinheiro, e é um tempo, assim, aqui na Alemanha tem consulado em São Paulo, então se você está em São Paulo, você já gasta um pouco menos, mas eu, na época, estava em Curitiba, então toda vez que eu tinha que mandar documentação, eu tinha que vir para cá, pegar um ônibus, vir no consulado, daí voltar. Eles ficavam com o passaporte, tinha que vir buscar, então a documentação realmente de vez em quando pesa. Para a Holanda, especificamente, você não precisa de diploma. No entanto, se você tiver diploma, você consegue um benefício fiscal bem interessante. Então, você paga bem menos imposto de renda. O processo da Holanda são 2 processos diferentes. Você tem um processo normal, que seria uma empresa qualquer da Holanda que queira te contratar. Ele entra naquela história de tem que provar que você... não tem ninguém na Holanda ou na União Europeia com a qualificação para aquele job. Quase todos os países da União Europeia têm a exceção para a área de TI, porque não tem profissional de TI, então você entra meio que numa fila mais facilitada. Então, se a empresa que está te contratando ela está na lista das empresas acreditadas pelo governo, o processo é bem mais rápido, é bem menos burocrático, eles agendam tudo para você e você praticamente só precisa mandar certidão de nascimento, casamento e algum outro documento lá que eu não lembro, assim, mas é só identificações tuas. Então, como eu estava falando no Canadá, o processo, como depende bastante de pontinhos, tem várias coisas que você pode mandar que fazem diferença no seu perfil, como, por exemplo, a sua escolaridade, quantos anos de experiência você tem na área, quantos anos de experiência você pode ter, talvez, em outras áreas que não necessariamente sejam relevantes. Se você fala inglês e qual o seu nível, se você fala francês, o seu nível, se você tem um parceiro ou uma parceira, se você tem filhos e qual a idade dos filhos, o nível escolar do seu parceiro, da sua parceira. Então, assim, tudo conta. E, inclusive, eles colocaram uma calculadorazinha no site deles que você pode ir lá e já ver quantos pontos você tem. E todo o drawing que eles fazem para
pessoas entrarem, principalmente na residência permanente, eles mostram qual foi a nota de corte, na verdade. Então, fica bem fácil seguir lá. E você pode usar isso também para o seu visto de trabalho, porque os requerimentos são bem parecidos. Beleza, próximas perguntas? Agora aqui embaixo, vamos aqui para baixo. Tem vários aqui embaixo. Vamos lá, aqui, deixa uma levantada, quem foi? Vamos aqui. Tem vários. Oi, tudo bem? Eu queria fazer, na verdade, 3 perguntas. Rapidinho. Uma coisa que o Akita levantou é sobre o diploma ou formação de vocês. Tanto se vocês aí utilizam o que vocês estudaram no dia a dia de vocês e como isso ajudou ou não vocês a conseguirem um visto. A segunda coisa que eu ia falar é que, provavelmente, se eu olho no Stack Overflow, até na calculadora do GitLab de salário, eu vou ver o salário, o mínimo que está lá, começa com mais de 20 mil reais, por exemplo. É por ano aquele valor? Não, sim, você pega aquele valor, divide por... Não, mas você pega aquele valor, divide por 13, tira 25%, ainda dá mais de 20 mil reais. E a maioria das propostas do Git que aparece no Stack Overflow está mais de 80 mil. Então, parece que se eu for para lá, eu vou ficar rico, em comparação com aqui. Queria saber disso. E a outra é, vocês voltariam para o Brasil? Vocês têm vontade? Por que não? Ixi, bastante pergunta. Vocês preferem esperar um de cada vez ou as 3 de uma vez? Posso ir de trás para frente? Vamos a lá. última. Eu já morei bastante tempo fora do Brasil e eu tenho bastante saudade. A comida aqui é sensacional. Eu tenho bastante saudade disso. Então, talvez eu voltaria sim. Eu, pessoalmente, não votaria. Não é nada contra, assim, é porque na questão que eu morava em São José dos Pinhais, em Curitiba, e ainda é, infelizmente, uma cidade muito perigosa. Então, assalto, homicídio é uma questão bem comum. E, por exemplo, eu ainda tenho essa chavinha ligada, nossa, estou andando sozinho numa rua escura, mas você vai ver o nível de homicídio no norte da Europa é muito baixo, assim, mas é baixo no nível quase inexistente, se for pegar comparado com o Brasil. Então, para mim, pessoalmente, a questão da segurança fez eu, assim, agora, infelizmente, não vou. Até porque eu tenho a minha esposa, e, assim, ela fazia curso de alemão até 10 horas da noite, e ela voltava sozinha. E, assim, não tinha risco nenhum. Assim, para mim, isso foi um fator decisivo. Tá, de trás para frente também. Não, também não votaria. Eu não sei como é que é no Canadá, mas lá na Europa tem bastante lojinha e restaurante de comida brasileira, então a gente não passa esse problema. Tem feijoada todo sábado e domingo. Mas questão de segurança acho que é o que mais conta, assim. Você poder andar à noite em qualquer lugar e voltar vivo para casa, assim, independente de se você é homem ou mulher ou a tua idade. Acho que a coisa que mais me impressionou foi você ver de manhã, cedo, as crianças, sei lá, de 4, 5 anos, pedalando na bicicletinha. Às vezes eles vão em pá para poder ir conversando, indo da casa deles para a escola. Então, a hora que você vê isso, você vê assim, o nível de segurança que o lugar tem, né? Se isso acontecesse em São Paulo, o homem do saco ia pegar as crianças e sair correndo, né? Vamos lá, então, a outra pergunta era... Qual que era? Era sobre remuneração. Remuneração. Que daqui parece que é muito dinheiro. Tá. Vou falar da Alemanha de novo, mas na Alemanha você paga muito de imposto. Muito, muito mesmo. Então, o imposto descontado em folha lá é muito alto. E lá eles categorizam, por exemplo, se você é uma pessoa solteira, sem filho, sem companheiro, sem filho, você vai ser descontado 45% do seu salário, 40% do seu salário em folha. Então, aí você casou e o seu companheiro ou companheira não trabalha, essa alíquota cai. Se você tem filho, essa alíquota cai e ainda você ganha um dinheiro do governo para educação. Então, o seu corte você ganha, seu salário bruto é X, mas na verdade você recebe bem menos. A alíquota de imposto é grande e, assim, o que eu acho também é que TI é um pouco exceção, mas na verdade a maioria das pessoas ganha aqui meio que a mesma coisa, give or take, né? Tirando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então você tem um pouco mais estratificação, assim, de uma camada social, assim, todo mundo meio que
mora em apartamento meio igual, assim, tem um carro mais ou menos meio parecido, assim, você não tem tanta aquela coisa, ganha muito, muito mesmo, muito pouco, assim. Pelo menos lá na Alemanha, na Holanda, assim, eu vejo bastante isso. Então tem isso, assim, até realmente pela falta de profissionais tem uma diferença, mas não é aquela coisa. Você vai ganhar 10 vezes mais do que o salário, não, você vai ganhar talvez um pouco mais. Ainda depende também da sua alíquota de imposto, de outros fatores que vão jogar isso para baixo. No Canadá, imagino que nos Estados Unidos também, pessoas que trabalham na área de tecnologia em empresas de nível global ganham bastante dinheiro em comparação com as outras pessoas. Isso é fato, a gente pode olhar no Silicon Valley, né? Tem uma diferença gigantesca que inflaciona o local também. Então, assim, as pessoas acabam ficando com muito pouco porque elas acabam morar em São Francisco, por exemplo, ou mesmo em Ottawa, a gente mora perto do Shopify e acaba pagando bastante de aluguel, por exemplo, porque eles sabem que a galera que vai morar ali perto trabalha lá, e em outras empresas de tech que ficam ali por perto também, então eles né, sobem o preço dos aluguéis também. Assim como na Alemanha, impostos 50% do seu salário, tirando o que você paga de sales tax em produtos que você compra e tudo mais. Então tem também esse adicional. Eu acho que em todos esses países tem a história do VAT também. Então, toda vez que você compra, tem lá o... acho que, não sei se no Canadá tem isso, mas nos Estados Unidos você vê um preço assim, pô, 99, né? Mas mais o VAT. Então, no caso, na Europa, eles já colocam um valor total, mas é 20% de imposto em cada coisa que você compra. Se você for pensar assim, pô, é muita coisa, né? No Brasil dá mais ou menos uns 50%. Se normalizar. Então, gasta nisso. E eu acho que o maior gasto que todo mundo tem aqui é com moradia. Então, o aluguel. O aluguel come tranquilamente ali metade do teu salário. Beleza. E aí a outra pergunta era sobre a formação? Isso, sobre formação tanto para vocês conseguirem sair do país, conseguirem trabalhar lá, quanto usar isso no dia a dia. Tem isso no Brasil também, bastante discussão se importa ou não informação. Na verdade, são duas perguntas. Uma coisa assim, você precisa, quanto mais certificação tiver, tem mais pontos, então com certeza teve valor. Mas aí tem a outra parte, aí é mais prática, se você realmente usa isso no dia a dia. Isso. Tá, eu sou formado em sistemas de informação pela UFSC e eu acho que é parecido com o Brasil. Assim, o que eu aprendi no curso foi útil para a minha carreira, aquilo que eu consegui extrair de bom do curso, mas eu vou te dizer assim que algumas coisas o curso me deu que eu não teria aprendido sozinho. Então, por exemplo, a disciplina de compiladores, que é o que a galera mais se estressa, assim, fala, pô, nunca vou construir um compilador. Mas às vezes você está construindo lá uma pseudo-linguagenzinha de configuração, às vezes você está fazendo um code highlighting, alguma coisa assim. É aquilo lá que você aprendeu na faculdade, que você talvez não teria aprendido por conta própria, assim. Mas eu acho que não faz tanta diferença. Eu concordo também. Eu, pessoalmente, trabalhei numa empresa que fazia um pouco de mineração de dados, extraía dados da Apple Store, do Android, não lembro como é que é o nome. Google Store? Do Google Store. Então, teve coisas que eu realmente pensei que nunca ia usar, no estatística, usei. Mas eu também acho que a faculdade, de vez em quando, ela te dá uma álgebra linear. Você fala, nossa, nunca vou usar. Mas aquele pensamento que você está exercitando, você vai usar. Você vai... Tem implicações assim, que você nunca tem. Na hora que você está aprendendo, é difícil saber, assim, sabe? Eu vou usar isso daqui a 10 anos, quando estiver fazendo uma... Então, de novo, eu acho que qualquer conhecimento é válido, em todas as áreas, assim, sabe? E mais na área da matemática, assim, que eu gosto, é impressionante, assim, que você vai aprendendo as coisas e no final elas vão ligando e você acaba fazendo conexões neurais que você nem imagina que você ia fazer. Assim. Então, pessoalmente, acho bem importante. Eu concordo plenamente. Eu acho que uma das coisas... Eu fiz uma universidade de administração em finanças e aí agora eu estou para terminar uma de ciência da computação. E trabalhando numa empresa de comércio, tem muita coisa que eu consigo lembrar que eu aprendi lá, né, na Idade da Pedra sobre
sobre admiração, marketing, finanças, que a maioria dos meus coleguinhas também acabaram não tendo, porque eles nunca fizeram isso. Então, é uma perspectiva diferente que eu posso trazer e que me dá bastante valor no meu trabalho. E na área de ciência da computação, também teve um curso que a gente aprendeu 5 linguagens num semestre só. Então, você não está aprendendo nenhuma linguagem, na verdade, mas é só para te ensinar como que você aprende uma linguagem em 2 semanas, por exemplo. Então, é uma coisa que você consegue aplicar bem. Às vezes, não é necessariamente sobre o que você está aprendendo ali naquela aula, mas o que você está aprendendo em geral, como aplicar as coisas e tudo mais. E isso eu uso bastante no meu trabalho. Bacana. Respondido? Eu queria fazer uma pergunta sobre a cidadania. Como vocês veem que as empresas lá de fora veem o brasileiro tem dupla cidadania e o que não tem? Eu sei que, é claro, que se você tem, você já está um passo à frente, mas qual a real visão de vocês que estão lá sobre isso? Tipo, eles realmente eles dão prioridade para as pessoas que têm dupla cidadania, têm passaporte europeu, ou vai de cada profissional que está aplicando para a vaga? Olha, facilita você ter 2, mas eu acho que se uma empresa vem, se você é bom, se a empresa realmente quer te contratar, eu acho que na maioria dos países onde é fácil as pessoas entrarem, de fora, as empresas vão te contratar irrespectivo de você ter 2 ou não. A não ser que seja impossível para ela, assim, seja muito trabalho, você precisa de uma especialização muito grande para eles conseguirem te trazer enquanto profissional. Mas a minha experiência até hoje foi que se a empresa de verdade te quer, ela vai dar um jeito de te contratar. Mas talvez vocês tenham uma outra. Uma opinião mais pessoal minha, assim. Tenta se colocar no lugar da empresa. A empresa tem 2 candidatos muito parecidos. Tem um que ela não precisa fazer nenhum processo burocrático para te dar o visto, que vai custar. Geralmente um visto custa caro para a empresa e é renovado todo ano. Tem todo um geralmente até terceirizado por uma empresa de consultoria que faz isso. E você tem outra pessoa igual, que tem um papel que facilita toda a vida da empresa. Então, nesse caso, ela vai optar pelo mais fácil. Fora isso, se você tem a oferecer para a empresa algo que alguém que tem o papel não tem, você está na frente. Então, você vale mais. Fora isso, tem a questão de reduzir o risco pessoal de você estar num outro país. Então, você está morando num outro país, condicionado a estar trabalhando para uma empresa. A tua presença lá está condicionada a estar trabalhando para uma empresa. Isso é um visto temporário. Enquanto você não tem um visto permanente, você está correndo esse risco, digamos assim, a empresa fechou, você tem que voltar, porque você não tem o direito de ficar naquele país permanentemente. Então, nesses casos, você tem um passaporte, uma dupla cidadania, você tem essa segurança pessoal a mais de ter a tranquilidade, ok, meu contrato acabou, eu posso ficar aqui por tempo indeterminado procurando uma outra vaga. Olá, eu sou o Cairo. Eu queria saber como é que é o suporte familiar de todo o trâmite, de como é que as empresas lidam com isso e, principalmente, como é que as empresas lidam com a família já lá, depois que está estabilizada e tudo mais. Se, sei lá, brasileiros se encontram e vão beber, enfim, esse tipo de coisa. Varia de empresa para empresa. A maioria delas oferece o visto já para você e para a tua família, um pacotão junto. E brasileiro você acha na rua o tempo todo. É bizarro, assim. Eu pensei assim, pô, não tem tanto brasileiro em Amsterdã, né? Eu passava assim, não via nada. Aí veio um amigo me visitar, acho que em 10 minutos, umas 4 pessoas vieram perguntar informação em português. Então, tem bastante. Não, mas, por exemplo, na União Europeia, quando você pega, porque tem uma diferença entre o Work Visa e o Blue Card, né? E ambos são extensíveis para a família. Então, se você é casado, tem filhos, os benefícios dos dois vão ser extensíveis à família. Então,
se tem esposa, esposo e filho, automaticamente o passaporte deles ou delas vai ser linkado à sua documentação. O visto permanente também, ele exerce esse vínculo? Se você pedir para mim, a minha família inteira também ganha nesse sentido? Isso cai na documentação, né? Você tem que ter a documentação certinha. Então, por exemplo, eu não tenho filho, então o que eu mandei foi a certidão de casamento, traduzida, automaticamente foi. Daí, se tem filho, você tem que mandar a certidão de nascimento, mas daí, normalmente, porque ainda mais profissionais de TI são visados, né? Então, esse tipo de coisa, assim, nunca é um problema, assim, é normal. Você fala assim, eu sou casado, tenho filhos, e vem junto, assim, não tem problema nenhum. Assim, nunca vi ninguém ser rejeitado por uma vaga, nem fiquei sabendo porque tinha um filho, uma filha. Isso não... Sim, a mesma coisa no Canadá. O que se aplica a você, se aplica ao seu parceiro, sua parceira, os seus filhos. Inclusive, eu acho que eles também querem que você traga, né, facilitam, eles dão pontos. Se, por exemplo, você já tem um irmão ou uma irmã que mora no Canadá, eles te dão mais pontos já, porque sua família está lá, então estão reunindo a família. Bacana. Última pergunta, e não se preocupe que o povo vai estar aqui, eles não vão fugir, vocês podem depois chamar eles também. Deixa eu ver, peraí, vamos lá. Hã? Porque no começo a Akita perguntou sobre a ida de vocês, e só o Gabriel falou, aí eu queria, sobre como foi o processo, se ele aplicou daqui para o GitLab, foi, vocês, como é que foi, se foi fazer college antes, foi por um outro caminho, um outro atalho, e se foi para uma empresa, se ainda está na empresa, se mudou depois que foi. Tá, eu apliquei daqui e durante o processo de entrevista eu falei que eu queria me mudar para a Europa. Então eles falaram assim, ok, a gente pode oferecer o visto para a Holanda. Então isso foi uma coisa que eu negociei logo de início. Até porque, por ser uma empresa remota, eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo, né? Então eu estou no Brasil, eu poderia continuar trabalhando do Brasil. Mas a minha vontade era mudar, eu negociei isso com eles. Empresas que são mais presenciais, geralmente eles já vão... você precisa fazer o relocation, né? Na questão de como eu fui contratado, foi por LinkedIn. Assim, então, lá fora, eles realmente gostam, é uma ferramenta muito utilizada, aqui no Brasil também, mas foi por causa de... Estava em inglês, não lembro porquê, estava atualizado, assim, tinha as linguagens que eu uso, assim, e chama atenção. Assim, não, sempre tem gente olhando que você... Porque precisa muito de programadora, entendeu? Então, manter um perfil atualizado, GitHub, GitLab, LinkedIn, Facebook, ajuda bastante. Aí, eu fui contratado pela pessoa da empresa, fiz o Blue Card, mas eu troquei de empresa. Então, é possível também. Então, na Europa tem o Work Visa e o Blue Card. O Work Visa está mais ligado à empresa que você está trabalhando no momento. Então, trocar, eu sei que tem algumas dificuldades. O Blue Card, ele já está ligado mais, assim, você está aqui na Europa, você pode trabalhar. Então, a troca é um pouco mais fácil. Então, tem sim tecnicalidades que vão te ajudar numa eventual troca de empresa, se você quiser. A minha história é um pouco... Eu não fui contratada. Eu saí do Brasil quando eu tinha 18 para estudar, então eu fiz, né, dei uma super volta, assim, fui, voltei, estudei um milhão de outras coisas, trabalhei em um milhão de outras coisas. E aí, 2 anos atrás, eu falei, agora sim eu vou estudar ciência da computação, que é a coisa que eu devia ter estudado lá atrás. E aí eu apliquei para uma universidade no Canadá, e foi assim que eu acabei no Canadá. E aí, quando eu estava no verão, geralmente eles fazem um summer internship, e foi quando eu apliquei para o Shopify e entrei. E aí fui ficando, e agora ainda estou precisando terminar aquela universidade, né? Mas só falta um semestre, então a gente vai chegar lá um dia. Mas bacana. Foi assim, então a minha história foi um pouco mais complicada. Beleza. A gente pode, obviamente, ficar o resto da noite conversando bastante sobre isso, que tem bastante dúvida pelo que eu vi. Então, eu encorajo vocês a chegar nas pessoas, no Gabriel, no Paulo, na Gabi. Tem mais gente aqui que eu vou apontar, o Chester, o Rafael. Eu sei que tem mais gente também.
cheguem neles, vocês têm um monte de dúvidas, são dúvidas práticas, então já é meio procedimental, tem bastante detalhe, e aí cada um tem a sua dúvida. Então, eu realmente recomendo que vocês entrem em contato com eles, vejam o que o pessoal está fazendo, como eles estão fazendo. Não tem uma única regrinha que preencha esse checklist e garantidamente vai funcionar. Depende de pessoa para pessoa. Acho que acabamos de ver que tem vários caminhos e vários países. Então, primeiro de tudo, uma salva de aplausos para o pessoal aqui por ter participado. Agradeço bastante.